A passagem de hoje é Marcos 11, versículos 27 a 33. Vamos ler juntos. E tornaram a Jerusalém. E, andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes, e os escribas, e os anciãos, se aproximaram dele e lhe disseram: Com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus, respondendo, disse-lhes: Também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos, do céu, ele nos dirá: Então por que o não crestes? Se porém dissermos, dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João, verdadeiramente, era profeta. E respondendo, disseram a Jesus: Não sabemos. E Jesus lhes replicou: Também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Amém. Que o consolo e a paz do céu encham os corações de todos vocês que vieram à casa do Senhor nesta madrugada serena. Eu os abençoo em nome do Senhor. A passagem que meditaremos juntos hoje é sobre um debate que ocorreu logo após Jesus entrar em Jerusalém e purificar o templo. O ato de expulsar os comerciantes e virar as mesas no templo foi um choque tremendo e um grande desafio para os líderes religiosos da época. Isso porque o templo era o centro da sociedade judaica, e para os principais sacerdotes, escribas e anciãos que mantinham a ordem ali, era um centro vital de suas vidas. Perturbar aquele lugar era um grande desafio para aqueles que detinham o poder na época. Diante desse desafio, os principais sacerdotes e escribas, que eram a elite religiosa da época, aproximaram-se de Jesus e fizeram uma pergunta muito incisiva. Está no versículo 28 de hoje. Vamos ler o versículo 28 mais uma vez. Com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Amém. Esta pergunta não é uma pergunta positiva, simplesmente querendo saber com que intenção, com que autoridade você faz essas coisas. Não é uma pergunta para satisfazer a curiosidade, mas uma pergunta cheia de raiva e ciúme, uma pergunta repleta de ódio e inveja. Jesus havia entrado em Jerusalém de forma triunfal, não é mesmo? As pessoas clamavam: Hosana! Estendiam suas vestes e o chamavam de filho de Davi. Nós pensamos nessa expressão como simplesmente se referindo a Jesus, o Salvador de nossas vidas. Mas para as pessoas daquela época, chamar Jesus de filho de Davi significava que ele era o descendente de um rei poderoso que derrubaria Roma, a grande potência da época, o nosso verdadeiro Salvador. Muitas pessoas saudaram a entrada de Jesus. No entanto, um clima completamente oposto àquela atmosfera de boas-vindas está se desdobrando, porque a pergunta do versículo 28 é uma acusação. Quem é você? Quem você pensa que é? E por que você está fazendo isso? Uma pergunta gelada está sendo lançada, em total contraste com a entrada triunfal em Jerusalém. No entanto, nesta pergunta sobre a autoridade de Jesus, nesta questão de debate, neste conteúdo frio que parece jogar um balde de água fria, nós, como cristãos, podemos ver claramente qual é a verdadeira autoridade que devemos reconhecer e a qual autoridade devemos nos submeter. Primeiro, precisamos examinar profundamente o significado da palavra autoridade. A palavra para autoridade usada no texto original é em grego. Esta palavra não se refere de forma alguma a um poder que oprime os outros. Vocês já devem ter ouvido a expressão usar a autoridade para subjugar, certo? Não se trata desse tipo de poder ilegítimo. A palavra tem o significado de proveniente da essência. Portanto, esta palavra autoridade não se refere a uma licença, uma patente ou algum poder emprestado de fora, mas ao direito legítimo que o próprio ser possui, ao poder de governar que emana do próprio ser, a esse tipo de controle. Não é um poder que intimida e oprime,
mas um poder justo e legítimo que não se pode deixar de reconhecer, traduzido como autoridade. Para entender melhor que tipo de autoridade é essa, pensem em um policial de trânsito controlando o tráfego na rua. Quando aquele policial apita e manda os carros pararem, os motoristas param seus carros ao som do apito. Eles não obedecem porque o policial é assustador, grande ou tem uma voz alta. Eles são obrigados a obedecer ao apito e ao gesto da mão por causa do uniforme que ele veste, do distintivo que ele usa e da autoridade que lhe foi delegada pelo Estado. Eles são obrigados a aceitar esse poder. Se alguém que não é policial tentasse pará-los com um apito, as pessoas não obedeceriam à força. Claro, poderiam se mover por medo do perigo, mas não teriam a obrigação de obedecer. Essa pessoa não tem uniforme nem distintivo. Em outras palavras, não há nenhuma autoridade que emane do ser daquela pessoa como policial. O que os líderes religiosos da época perguntaram a Jesus foi de onde vinha essa autoridade legítima e verdadeira. Tanto a purificação do templo quanto o fato de as pessoas aclamarem Jesus com Hosana eram grandes problemas para eles. Logo antes da passagem de hoje, Jesus havia falado sobre oração, fé e perdão. Em particular, ele deu um ensinamento importante de que, ao orar, devemos perdoar os outros. No entanto, esse ensinamento era muito desconfortável para os líderes religiosos da época, pois eles acreditavam que a autoridade para perdoar pecados pertencia somente a Deus. Vocês se lembram da história do paralítico? Quando Jesus declarou o perdão dos pecados do homem antes de curá-lo, os líderes religiosos o acusaram de blasfêmia. Portanto, aos olhos dos líderes religiosos, esse homem chamado Jesus era uma presença muito incômoda. Não só muitas pessoas o aclamavam, mas ele também falava e agia como alguém que possuía a autoridade de Deus. Então, eles vieram a Jesus e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu autoridade para fazer isso? Do ponto de vista deles, Jesus era alguém que havia surgido de fora do sistema de autoridade que eles reconheciam. Então, em vez de reconhecer a autoridade de Jesus, eles iniciaram um debate público para tentar derrubá-la. No entanto, a atitude deles nesse debate foi muito tola. Para expor a ignorância espiritual deles, Jesus lhes faz uma contrapergunta sobre a autoridade de João Batista. De onde veio a autoridade de João Batista? A reação dos líderes religiosos revelou seus verdadeiros pensamentos. Diante da pergunta de Jesus, eles não ponderaram: isso está certo ou errado? É a verdade ou não? Mas pensaram: como devemos responder para que seja vantajoso para nós? Vamos ler juntos os versículos 31 e 32? Versículos 31 e 32. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que o não crestes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João, verdadeiramente, era profeta. Amém. Essas pessoas são líderes religiosos. No entanto, ao ouvirem a pergunta sobre João Batista, que exerceu uma grande influência espiritual sobre muitas pessoas de sua época, eles não estão ponderando sobre a verdade, se a autoridade era do céu ou não, mas estão preocupados com sua própria segurança. Será vantajoso para nós se fizermos assim ou assado? Eles têm que dar a resposta certa, mas se preocupam se, ao dar a resposta certa, não perderão o apoio do povo. Eles estão ali com essa atitude calculista. E qual é a escolha deles? Não sabemos. Não é uma resposta muito covarde? Eles realmente não sabiam? Eles sabiam. Mas para não se prejudicarem, eles não dizem a verdade. Se eles dissessem que a autoridade de João Batista era uma autoridade verdadeira vinda de cima, Jesus foi batizado por essa autoridade vinda de cima, não foi? Então, eles seriam forçados a reconhecer a pessoa que estava diante deles. Mas eles não queriam fazer isso. Por isso disseram: não sabemos.
Ao ouvir essa resposta, Jesus não sente mais que vale a pena falar com aqueles que são desonestos e calculistas diante da verdade, e declara a eles: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Essa atitude calculista dos líderes religiosos é, na verdade, uma característica lamentável que aparece em cristãos imaturos. Isso porque não são poucos os que vivem sua fé considerando todo tipo de condições. O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, em seus escritos, advertiu severamente contra essa fé calculista com estas palavras: somente quem crê é obediente, e somente quem é obediente crê. Somente quem crê pode obedecer, e somente quem obedece está crendo. Aplicando isso aos líderes religiosos do texto de hoje, podemos concluir que eles não podiam obedecer porque não tinham fé, e o fato de não terem disposição para obedecer significa que não aceitavam a autoridade de Jesus. Amados, diante da verdadeira autoridade, a obediência sincera e pura é inevitável. Fé é obediência, e obediência é seguir a autoridade. Deus é glorificado quanto mais uma pessoa depende dele, confia nele e crê nele. Somente quando abandonamos nossa teimosia e nosso egoísmo e de uma posição de humildade, reconhecemos a autoridade do Senhor com fé e obediência, é que experimentamos a glória da autoridade de Deus governando sobre nós e o poder de Deus se manifestando em todas as áreas de nossa vida. Estamos agora passando pela metade da Quaresma. O que é a Quaresma? É o período em que deixamos de lado, uma por uma, as falsas autoridades que dominavam nossa vida e nos submetemos à verdadeira autoridade de Jesus Cristo, que carregou a cruz. Isso é a Quaresma. No final da passagem de hoje, Jesus diz àqueles que evitam a resposta: também eu vos não direi. Isso não é uma recusa, mas mostra um princípio espiritual. Os mistérios do céu nunca são visíveis para aqueles que fecham seus corações e fazem cálculos. Embora Jesus possuísse a autoridade de todo o universo, ele não a usou para dominar. Pelo contrário, com essa autoridade, Jesus se humilhou e lavou os pés de seus discípulos. E finalmente, na cruz, ele nos salvou entregando sua própria vida. Esta é a autoridade paradoxal proclamada a nós através da Quaresma, e é a verdadeira autoridade que os cristãos devem reconhecer e seguir. Ao começarmos o dia de hoje, perguntemos a nós mesmos: quem está no volante da minha vida? Estou vivendo hoje reconhecendo a palavra do Senhor como a autoridade final em minha vida? Que não vivamos uma vida calculando perdas e ganhos, preocupados com a opinião dos outros, mas que possamos dar passos de obediência confessando: porque o Senhor diz, eu seguirei. Eu os abençoo em nome do Senhor. Que eu e vocês possamos permanecer hoje sob a autoridade do Senhor, seguindo aquele que caminhou silenciosamente pelo caminho da cruz. Eu os abençoo em nome do Senhor.